Homem suspeito de matar a companheira, certo? E depois ele se matou. Esse que está no texto aí, viu? Não é isso não, hein? No texto aí não é não, viu? Eu vou logar aqui ao vivo, direto lá de Santa Rita, hein? Eu estive hoje de manhã em Santa Rita. Conversei com muita gente lá, inclusive com parentes de prancha. Vamos logo, cadê a Águia? Tá comigo? Ao vivo, Águia, comigo. Águia. Bom dia, Samuca. Bom dia a você que está em casa acompanhando aí a nossa programação pela sua TV Arapuã. Estou aqui na rua São José, que fica no Alto das Populares, no município de Santa Rita. A princípio, a nossa equipe, quando chegou aqui, encontrou um homem sem vida dentro de um comércio, um homem que trabalhava com frangos, é o Jordânio. Ele foi alvejado com 3 tiros. No momento que a gente estava nesse local, sugeriu também de que um homem teria praticado o crime contra a companheira e logo em seguida praticado o suicídio. E nós viemos aqui. Aqui, nesse portão aqui, residia o casal, Dona Maria e seu José. Ou seja, seu Antônio da Prancha, como era mais conhecido. E Dona Maria também é conhecida como Dona Zina. Eles estavam, após esse portão tem os quartos, porque aqui tem um quarteirão muito grande que é tudo da família. A priori, o senhor Antônio da Prancha, como é conhecido, sugeriu a história de que ele estaria sendo traído. Então ele teria ido à casa do Jordânio, ter matado o Jordânio, veio para casa, matou a companheira e se matou. E ele deixou uma carta trazendo essas informações. Nós conversamos com vários moradores, com vizinhos aqui do senhor Antônio e Dona Maria. Eles disseram que essa possibilidade de traição não existia. Ele estava passando por um problema depressivo, estava fazendo um tratamento e de repente colocou isso na mente. Só que a família está toda transtornada com essa situação. O senhor Antônio da Prancha com Dona Maria é um casal muito conhecido aqui no Alto das Populares, em Santa Rita. Por sinal, o Raminhos, ex-jogador profissional do Botafogo da Paraíba, de vários clubes, é irmão de Dona Maria. Eu vou conversar com ele para que ele possa trazer algumas informações. Raminhos, ventilou de que o seu Antônio da Prancha estava sendo traído. Mas isso não procede, até porque ele estava passando por um momento depressivo e toda a população conhece a índole do Antônio e da Dona Maria. Como é que você vê isso? Por que foi que ele deixou isso na carta? Cara, isso daí a gente só tem um entendimento. E é essa doença, cara, porque quem conhece a minha irmã sabe muito bem disso, que ela vivia para esse bar. Ela não tinha tempo nem de cuidar da saúde dela. Quando ela saía com ele, né? E pode perguntar aí na redondeza que ninguém tem um pingo do que falar da minha irmã. Isso daí eu não vou deixar nunca o nome da minha irmã ser vinculado por aí como traidora. Porque quem conhece a minha irmã, a vida dela aqui dentro, nunca iria falar isso. O Jordânio, por sinal, era muito amigo da família. Com certeza, Jordânio é amigo de infância. Jordânio, inclusive, fez o exército lá com ele. Serviram o exército juntos? Serviram o exército junto. E só tem um culpado para isso, essa doença que ele vinha se tratando, né? Vinha tomando seus medicamentos. E a gente sabia disso. Inclusive, tínhamos escondido a arma. Quando começou a pandemia, foi que ele surtou mais ainda, né? E a gente escondeu essa arma. Só que ele procurou a arma e disse que se a gente não entregasse a arma, ele ia quebrar tudo dentro de casa e ia fazer merda com ele. E a gente teve que entregar a arma. E, infelizmente, aconteceu essa tragédia hoje, quando eu fui acordado com a morte do amigo Jordânio. E nunca imaginei na minha vida o que eu iria presenciar depois disso. Seria sua irmã morta, né? Isso. Quando eu me levantei para tomar um banho para olhar nosso amigo Jordânio, a minha filha veio de lá para cá correndo, que é quintal com quintal. Eu moro numa rua, ele mora no outro, mas o quintal aberto, a casa com casa. E a minha filha tinha que trocar um dinheiro com ele para ir para a faculdade. Foi quando presenciou essa cena aí. Raminhos, você teve acesso ao conteúdo da carta? Tive, eu fui uma das primeiras pessoas que li essa carta. E ali desvenda tudo, não precisa mais de nada. O que ele escreveu na carta, você discorda? Discordo, e muito.
né? Principalmente nessa parte aí que fala da traição. Isso daí é coisa realmente dessa doença maldita. Quem conhece Tonho também sabia que ele também era uma pessoa muito boa. Esse bar não era lotado à toa, né? Ele era muito brincalhão, chegava aqui, brincava com todo mundo brincava com ele. E se tem um culpado nessa história, é essa doença. Infelizmente, a gente só percebe que existe quando acontece com muita gente. Já fazia tempo que ele vinha se tratando dessa doença? Desde a pandemia. Desde a pandemia que ele estava depressivo? Desde que começou essa pandemia que ele começou Ele era um pouquinho antes, mas só que a pandemia só fez alterar mais ainda para o pior. E ele começou a tomar os medicamentos mais fortes, né, que ele estava sem dormir. E foi isso, cara. Ramils, e na carta também diz o seguinte, que ele deixou a senha dos cartões de crédito para que a netinha estudasse e tivesse uma vida melhor. Procede isso? Procede, e é outro motivo que eu não acredito. Eu até agora estou sem acreditar, porque ele amava esses netos. Amava os filhos, netos. Ele sempre estruturou a família? Sempre, ele cuidou da família com isso aqui, educou os filhos, estruturou, deu uma casinha para cada um, né? E deu carro, cuidou muito dos netos. E até agora eu estou sem entender, cara. A ficha não caiu? Não caiu ainda, não. Ele deixou 2 filhos? 3. 3 filhos. 3 homens? Um homem e 2 mulheres. Quantos netos? 3 filhos. 3 netos? 3 netos, cada um com um. Amava muito os netos? Muito, muito, muito. Quando tinha a oportunidade de unir a família, ele sempre unia, gostava muito. E eu estou sem entender esse motivo. Você já tem ideia onde os corpos serão velados e onde serão enterrados? Não, a gente vai ainda discutir isso, né? Que a gente também vai ver o procedimento do outro velório também, para a gente evitar esse conflito, né? Conflito é verdade. É tão provável as amizades que tinha o senhor Antônio da Prancha com o Jordânio, que eles bebiam juntos aqui no bar? Com certeza. Eles saíam muito antes mesmo dele ter essa doença aí. A gente tinha uma pelada toda segunda-feira, né? Ia todo mundo brincar essa pelada. Depois íamos toda segunda ir para um banho diferente. Era uma amizade grande, cara. E Jordânio estava aqui toda quinta e todo sábado, era sagrado o Jordânio vir aqui. Eles eram amigos? Amigos. Por conta dessa doença, você acredita que ele colocou na cabeça que estava sendo traído? Só há esse motivo, não há outro. Pode ter certeza disso. Novamente toco no assunto. Quem conhece a minha irmã aqui, todo o bairro conhece a minha irmã e sabe disso, que a minha irmã vivia única e exclusivamente para a família e para esse bar. Raminhos, meus pêsames e que Deus te abençoe. Obrigado, obrigado. Raminhos é uma figura muito conhecida no esporte da Paraíba. Ele jogou no Botafogo da Paraíba, jogou em vários clubes, já foi campeão por vários clubes da Paraíba e está passando por esse momento de muita dor. O casal do senhor Antônio da Prancha e Dona Maria, agora há pouco, foram conduzidos no carro do GEMOL para o Departamento de Medicina Legal para exames cadavéricos. Acreditamos que, se hoje não for liberado, hoje vai ser liberado na manhã dessa próxima quarta-feira. Eu conversei com o comandante do 7º Batalhão, Major Lima, e ele traz mais informações a respeito dessa tragédia. Eu conheço algumas pessoas daqui, da família do rapaz aqui que se matou, suicidou-se. E entrei, fui o primeiro a chegar no local e realmente está confirmado, não sei quantos disparos, mas foi através de arma de fogo, foi apreendida no local a arma de fogo com algumas cápsulas defragadas. E o que eu tenho para dizer é o seguinte: a população tem que ter muita fé em Deus, né? O pessoal está perdendo a fé de Deus, estão tentando resolver tudo através da violência. Agora, Major, o senhor que esteve conversando com parentes, eles tinham problemas de depressão? Positivo, em segunda informação de alguns parentes, o rapaz ele já estava dando indício de depressão, e fatalmente agora mesmo, não faz mais do que 15, 20 minutos, veio a tirar a vida da esposa e a própria vida. Por incrível que pareça, eu os conhecia, que ele era um proprietário desse estabelecimento, e por diversas vezes parei aqui para conversar, para orientá-lo na época da pandemia. Eu também estou até um pouco abatido, que eu conhecia todos dois. Dona Maria e seu Antônio da Prancha, muito bem quisto, muito bem conhecidos aqui no Alto das Populares, em Santa Rita. Eu conversei com os moradores. Acompanhe. Você conhece o casal ou conhecia? Eu moro aqui há muitos anos, conheço ele. O senhor mora aqui há muitos anos? Moro, mais de 20 anos nessa rua aqui. Como é o nome do casal? É Antônio e Zinha, rapaz. Seu Antônio e Zinha, mais ou menos quantos anos?
Eu acho que ele tem uns 50, ou deve ter uns 45. Jovens ainda? Jovem foi, mas ele tava com problema, viu? Eles brigavam com a relação deles? Não, parece que no dia que foi problema de depressão. Ah, depressão. Foi tudo indica, né? É uma doença que vem matando, né? Mas acabando com o povo. Era muito unido os dois. Muito unido E mesmo. essa depressão, se aconteceu, é complicado, né? É, eu tô até suspeito. Eles não brigavam. Nunca. É um casal até de jovens, 50 aparentemente. É, sei 54 a 55 anos. Eles tinham filhos? Sim. Olha, Samuca Duarte, na verdade, uma situação muito delicada, muito complicada, na manhã dessa terça-feira, aqui no Alto das Populares, no município de Santa Rita. Nós agora estamos saindo aqui do comércio de Dona Maria e de Senhor Antônio da Prancha e vamos dar uma caminhada para mostrar o trajeto que a gente concluiu na manhã de hoje, onde o comerciante Jordânio, ele estava por trás do balcão com 3 disparos de revólver calibre 38. A princípio, seria apenas um homicídio. A nossa equipe foi a primeira a chegar aqui com exclusividade e trazer as informações dentro da nossa programação. Eu e o meu repórter cinematográfico, Roberto Santos, o Correberg. Então, quando chegamos por aqui, que a gente estava fazendo a narrativa do fato, é na outra rua, né, Roberto? A narrativa do fato, a gente recebeu a informação de que teria acontecido um duplo homicídio nas imediações aqui do alto onde nós estávamos. Logo em seguida, quando a gente chegou até o local, já ventilou que o homem teria praticado o crime contra a companheira, a Dona Maria, e teria tirado a própria vida. Logo em seguida, como vocês já acompanharam, eu conversei com o Major Lima e ele trouxe as informações verdadeiras, que realmente teria acontecido esse fato. Eu até perguntei para ele se esse crime teria ligação com a morte da companheira e o suicídio do Antônio. Foi descartado, porque, na verdade, o casal muito quisto, bem conhecido, aqui nessas redondezas, e a gente ficou sem saber o que narrar. Depois, com um certo tempo, foi que as histórias foram se casando uma com a outra, que foi descoberto que o senhor Antônio da Prancha teria vindo até aqui, praticado o crime contra o Jordânio e logo em seguida foi para casa, matou a companheira e tirou a própria vida. Com isso, a gente traz essa narrativa. Ele deixou uma carta alegando que supostamente estava sendo traído, mas a família e os moradores aqui do bairro não confirmaram isso, porque Dona Maria e seu Antônio, um casal do bem que há muitos anos vivia por aqui, trabalhavam por aqui, construíram a vida por aqui e eram amigos do Jordânio, que morava aqui nesse comércio que vocês agora estão vendo. É uma caminhada longa que nós acabamos de fazer, mas a princípio tudo começou aqui nesse estabelecimento comercial que era do Jordânio, como vocês agora estão vendo. Granja Popular, Organização Jordânio e Família. Agora os corpos encontram-se no Gemol, serão necropsiados e liberados para os velórios e os sepultamentos. Samuca, volto contigo. Parabéns, Águia. Você fez o trajeto que dá para a gente entender melhor. Eu quero que você me escute. Produção, se alguém for entrar ao vivo, pode me chamar, que não tem problema. Eu paro o que eu estiver falando e pode chamar, que depois eu volto. Eu quero que todo mundo preste atenção. Em Santa Rita, nós temos lá 80% ou mais de audiência. Eu estive em Santa Rita hoje pela manhã e eu estive no local aqui, tanto na casa de Prancha como fui próximo ao comércio
de Jordânio. Estava isolado, os carros da polícia estavam lá. E vou dizer uma coisa para vocês, conheço demais, conhecia demais, tanto o Prancha, como a Donazinha, conhecida como Zinha, como também conhecia demais, né? Conheço a família dele toda. Ele tem um irmão chamado Tatu, Luciano, ele tem outra irmã, ele tem um irmão que é professor no colégio estadual. Então eu conheço todo mundo. Conheço e conheço bem. O Prancha tem um bar, e o bar dele, o barzinho, lotado, sempre de gente. Era tipo um bar, a barraquinha assim, e na calçada botava as mesas, as cadeiras, os caras pra lá, porque ele fazia uma fava muito boa, um mocotózinho. Ele sempre foi um cara atencioso e faz mais de 30 anos que ele tem esse estabelecimento comercial. A Donazinha, mulher dele, uma mulher direita e decente. Ninguém na cidade de Santa Rita tem o que dizer de Donazinha, de nada, ninguém. Ela vivia com ele 24 horas, ajudava ele, uma mulher decente. Olha, você que está em casa, olhe bem, Donazinha, essa mulher que você está vendo. Uma mulher do bem, decente, honesta, trabalhadeira com ele. Ela nunca trabalhou fora de casa, não. Sempre com ele. Criou os filhos, educou os filhos com o dinheiro da lanchonetezinha, do barzinho. Os filhos se formaram, estão casados, cada um tem um filhinho, eles têm 3 netos. Então, gente do bem. Esse cara aqui, o cara do bem, o comerciante do ramo de galinhas. Conheço a família toda, família Alvino. Inclusive, ela é da família, primo do prefeito, da família do prefeito de Santa Rita, de Panta. Então, uma família decente, bacana. O delegado está comigo, Eu volto a comentar sobre o caso, porque isso é uma bomba, uma tragédia. Eu vou completar o comentário, mas eu quero o delegado, ele está comigo. O delegado conversou. O delegado conversou com alguém. Bota aqui o delegado, que depois eu volto. Eu conversei com muita gente hoje de manhã em Santa Rita. Cadê o delegado comigo? Atenção, minha Paraíba. Delegado. O delegado Aldroville Grise veio aqui ao local e acompanhou a perícia. Doutor, uma tragédia, né? É uma verdadeira tragédia, né? Nós temos aí 3 vidas ceifadas por uma desconfiança, por uma possível traição. Essas são as informações iniciais. É claro que a gente precisa confirmar todos os fatos, né? Ele deixou uma carta de despedida. Nós precisamos confirmar se a letra realmente é dele. Colhemos parâmetro de outras escritas dele para fazer um confronto da caligrafia. A arma foi apreendida. Foram encontrados vestígios de projéteis no outro local do crime. Então, essa perícia de confronto balístico irá confirmar que se trata da mesma arma utilizada. Todos os cuidados estão sendo tomados pela Polícia Civil, principalmente nesse momento técnico, com auxílio da perícia e o Instituto de Polícia Científica. Delegado Aldroville, qual o conteúdo dessa carta? Ele afirma que houve uma traição por parte da esposa dele, indica o terceiro ponto desse triângulo amoroso como a outra vítima, e se despede da família, disse que não queria esse resultado, não era um resultado querido, e também indica onde estaria o seu dinheiro e cartões com senhas. Na verdade, o que essa carta, em se confirmando se tratar de uma redação de próprio punho, que foi ele realmente que escreveu, de própria vontade, sem nenhum vício, realmente confirma que foi um crime premeditado, né? E ele também estava passando por psicólogo a respeito de um tratamento que estava tendo de depressão? A família conversou conosco e passou essa informação. Ele, inclusive, estaria tomando um medicamento controlado, mas não foi suficiente para impedir a tomada de decisão dele, né? Ok, doutor, muito obrigado, bom dia e bom trabalho. Obrigado. Bom, o senhor Antônio, como era conhecido, né, e a dona Maria, eles foram encaminhados para exame cadavérico no Gemol, que fica no bairro do Cristo Redentor. Com imagens do Romberg Santos, repórter Águia, com essa tragédia em Santa Rita na manhã de hoje, para a sua TV Arapuã. Muito bem. Daqui a pouco o perito, agora veja essa, que eu vou concluir. O Prancha, um homem de bem, trabalhador. Donazinha também. Agora, tem uma coisa, minha gente, que é difícil de acreditar, que muita gente vai ficar moendo o tempo inteiro por conta da carta. O delegado está com uma carta. É como se Prancha tivesse premeditado, planejado. Eu vou fazer a carta, eu vou lá e mato Jordânio, depois eu venho, mato a mulher e me mato. E deixo a carta lá
dizendo o motivo. Primeiro, deixa eu te dizer uma coisa. Bota logo o perito que eu vou dizer o que foi que houve aqui. Me dá o perito, já está no ponto o perito, o doutor Ademar Roberto. E depois eu volto, aí eu conto aqui a história. Doutor Ademar Roberto, Ademar que é o perito. Comigo aqui, Ademar. Doutor Ademar, minha Paraíba, minha querida Santa Rita, porque que tragédia, né? Na cidade. O doutor Ademar está comigo já no ponto, produção. Coloca aqui o doutor Ademar. Então vamos lá, doutor Ademar. O comerciante Jordânio Florencio, ele tinha 58 anos de idade. Estou aqui com o perito Ademar Roberto, que fez o trabalho. Quantos tiros na vítima? Olha, foi observado na vítima 3 disparos de arma de fogo, tá? Sendo na região da face, um na região do externo e outro na região abdominal. 3 tiros. 3 tiros. A queima-roupa? Próximo, né? O mesmo foi encontrado por trás do balcão, exatamente estava trabalhando, né? Esperando algum cliente quando foi alvejado. Morreu na hora. Ah, sem dúvida. Bom, imediato. Bom, conversei com o perito Ademar Roberto, que esteve aqui no local. Pois não. Mais alguma informação? Não. Aqui está o material, né, que foi encontrado no local, né? Material balístico. Projétil, né? Exatamente. Material balístico foi encontrado, vai ser levado para a balística para poder ser analisado. Bom, o comerciante... E confrontado com o material encontrado lá no casal, na residência do casal. Possivelmente o mesmo revólver, né? Calibre 38. Ah, possivelmente. Né? Bom, o comerciante foi encaminhado para exame cadavérico no Gemol, que fica no bairro do Cristo Redentor. Com imagens do Roberto Santos, repórter Águia, para a sua TV Arapuã. Bota a foto aqui agora que eu vou concluir o comentário. Olha, tem uma coisa, uma doença chamada depressão. Olha o que acontece. Eu conversei com o compadre dele, que é o ex-vereador Edinho, lá de Santa Rita. E ele chegou, o Prancha, e disse assim para a mulher dele, há uns dias atrás: quem vai morrer primeiro, eu ou tu? Ela disse: ô meu velho, deixa eu te falar essas coisas. Aí ele perguntou para ela: se tu morrer primeiro, quem é que vai cuidar de mim? Ela disse: oxe, não tem os filhos da gente? Aí ele disse: e tu acha que os filhos vão cuidar de mim se tu morrer primeiro? Aí ela disse: deixa de falar isso. Aí ele se agarrou com ela e começou a chorar. Ele se agarrou com ela e começou a chorar. Aí os filhos depois chegaram: pai, acabe com isso, que é isso, o senhor tá... Aí começaram a ver que ele estava em depressão. Mas ele sempre falava: quem vai morrer primeiro? Quem vai cuidar da gente? Aí o senhor: pai, não tem a gente, pai, a gente cuida do senhor de mãe. Acabe com isso, o senhor vai morrer tão cedão, o senhor é um cara novo. Mãe nova, não está com problema de saúde. Mas a depressão já estava nele. E ele começou a pensar, depois que ele com depressão, começou a ver visagem. Começou a imaginar que a donazinha estava traindo ele. Foi daí, inclusive o Jordânio, que vivia sempre lá no barzinho, como todo mundo, não é dentro de casa. O bar é como se fosse assim uma barraca, não é? Alguém deve ter visto aí, não é? E as pessoas atendiam, ficavam fora, na calçada das mesas, e ele pelo lado de dentro. As pessoas não tinham acesso, não era dentro da casa dele, não. Então o Jordânio ia lá, amigo dele, chegou a aconselhar ele algumas vezes: rapaz, tá tomando remédio? Tô. Conversava com ele, bacana. E ele começou a botar na cabeça que a mulher estava traindo ele com o Jordânio. Ele começou a botar isso na cabeça. Aí quando foi hoje, ele acordou e foi lá e matou o Jordânio. E antes ele deixou a carta dizendo que era por causa de traição. Ninguém nunca viu Donazinha com, vou falar uma linguagem bem rasteira aqui, com enxerimento com ninguém. Eu conhecia a Donazinha, conhecia, como eu falei aqui, ele conhecia todos três. Meus pais moram em Santa Rita, eu vou sempre ir lá. Uma mulher de bem, ele também, um cara de bem, ele também. A depressão tomou conta. Atenção, atenção, que estão me chamando aqui. Estão me chamando, atenção. Vamos embora, bora, me chama. Cadê? Atenção. Atenção, acaba de ser encontrado o corpo do jovem que mostramos ontem. O jovem que estava desaparecido.